Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. E o que tem de gente perguntando sobre a questão do valor dos R$400, se vai valer também em 2023. Olha, tantas e tantas perguntas que eu venho recebendo e aí resolvi tirar essa dúvida. Afinal de contas, esse valor de R$400 que vai ter validade durante todo o ano de 2022, vai valer também em 2023? Acompanhe esse vídeo que eu vou explicar a você, para você entender, tá? O que depende, qual a fonte, qual o dispositivo para poder acionar e bancar um valor para um novo ano. Tudo depende de um orçamento. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Quero desejar um dia especial, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você e para toda a sua família. Olha, está uma expectativa enorme sobre a questão das vacinas. As vacinas que o presidente Jair Messias Bolsonaro, junto com o ministro Marcelo Queiroga, já vem apontando, inclusive deveremos ter aí uma transmissão, né, um pronunciamento amanhã, sexta-feira, dia 24, véspera de Natal. O presidente Bolsonaro fará um pronunciamento em rede nacional justamente na véspera de Natal. O discurso ocorre em meio à discussão sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, e aí o Supremo foi acionado, a oposição está lutando, dizendo que as crianças devem ter essa vacina, enfim. Então, a gente vai acompanhar, tá? O presidente ele vai fazer essa convocação, né? Vai convocar um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para a noite de amanhã, sexta-feira, véspera de Natal, e ele vai falar justamente sobre isso. Eu lembro que o presidente está de férias, está no litoral de São Paulo e vai retornar ao Distrito Federal, justamente, retornou hoje, na verdade, né? Retornou hoje, ele estava de férias no litoral em São Paulo. O discurso dele deve ter um pouco mais de 1 minuto e meio de duração, então a gente vai ficar acompanhando o que é que vai ser dito amanhã nesse pronunciamento, quais serão os argumentos. Alex, como fica essa situação? O auxílio de R$400 vai ser permanente? Vamos lá. Vocês lembram que a gente estava acompanhando todos os destaques, as análises, os pronunciamentos, os debates que aconteceram no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado? Lembram disso? Pois é. O que foi aprovado no Senado foi uma coisa chamada R$400, referente a uma renda básica. Auxílio Brasil faz parte dessa renda básica. Então, todos os brasileiros têm direito a uma renda básica, desde que estejam aí, segundo o Supremo, precisando, ou seja, estejam necessitados. Então, essa renda básica foi aprovada, junto com o programa Auxílio Brasil também. O programa já permanente, já é o novo programa oficial do governo. O valor de R$400, que estava essa dificuldade para ser aprovado, precisou de uma fonte, e essa fonte é feita de acordo com o orçamento anual. Ou seja, o governo só pode confirmar um programa durante um ano se tiver orçamento para poder pagar aquele programa. Nesse caso do Programa Assistencial Auxílio Brasil, ele tem R$400 até dezembro de 2022. Vocês lembram que eu vim falando que não foi definido o dispositivo, não foi votado o dispositivo, ou seja, a fonte não foi apresentada? Eu tinha dito, quem acompanha aqui, os vídeos que a gente vinha falando estão gravados, bom é isso, eu vinha falando o seguinte, que alguns parlamentares não apresentaram a fonte para confirmar, depois de 2022, como vai ficar para poder pagar os R$400. Alguns parlamentares, alguns analistas, outros comentaristas dizem que isso aí vai depender do próprio Congresso, eles vão analisar para poder definir geralmente um orçamento, como aconteceu na última terça-feira. No dia 21, terça-feira agora, foi aprovado o orçamento para 2022. Então, dentro daquele orçamento, o governo é que se prepara, se programa para o que é que vai ser gasto, o que é que vai ser investido, o que é que se vai se fazer. E aí eles preparam uma verba e essa verba eles destinam para cada seção, para cada setor, segurança, saúde, economia, programas sociais. Por exemplo, desse ano, estava previsto 54 bilhões de reais para o programa Auxílio Brasil. Eles aprovaram no orçamento 84 bilhões, ou seja, dos 54 aprovaram mais, 84 bilhões. Por isso,
que nesse ano os beneficiários do Auxílio Brasil devem ser ampliados a partir de janeiro, ou seja, de 14,7 deve pular para 17, 17,3, 17,5 milhões de brasileiros que passarão a receber R$ 400 no mínimo, ok? E ao longo do ano, novos beneficiários irão entrar. A tendência é chegar a 20 milhões. Quando for em novembro para dezembro do próximo ano, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter outro debate sobre o orçamento referente ao ano de 2023. E aí ninguém sabe qual a fonte que irá ser apresentada, porque vai ser questionado. Eu lembro que o governo tem várias opções, tem um leque de opções. Por exemplo, eu sempre falo sobre a questão da reforma do imposto de renda, que daí poderia ter uma fonte permanente. Só que um dos parlamentares resolveu aí arquivar isso e não foi votado. Como o Congresso está aí no recesso, então isso deve agora ficar só talvez depois para ser analisado das eleições, ou seja, é coisa que vai demorar definir agora essa questão de fonte. É como se o governo, os parlamentares dissessem o seguinte, o povo está se preocupando à toa, vai ter o ano todo, 2022, vão receber R$ 400 no mínimo, ninguém irá receber menos do que 400, inclusive a proposta é pagar o retroativo do que faltou em novembro, agora em janeiro, 13 milhões e 200 mil pessoas irão receber, essa é a tendência. O ministro João Romão Neto, a gente está aguardando o anúncio oficial por parte dele, e aí o ministro Paulo Guedes está de férias, só vai retornar das férias depois do dia 8 de janeiro, e aí vamos sentar, né? Sobre toda essa situação, ligações, telefones, talvez isso não esteja acontecendo, porque quando você entra de férias você quer ter um descanso, né? Então o que acontece? Essa situação de 2022 já está garantido os R$ 400, então você vai receber janeiro 400, fevereiro 400, março 400, até dezembro. Aí quando chegar lá para o mês de novembro, dezembro, aí o governo vai começar a definir um novo orçamento para o outro ano, ou seja, para 2023. E aí vão questionar, e o Auxílio Brasil? Qual a fonte que a gente vai? Porque agora foi aprovada a PEC. O valor que o governo tinha disponível era o valor da PEC, 106 bilhões. Quando for em novembro para dezembro do próximo ano, eles vão fazer a mesma coisa. Outro orçamento, vai debater o que é que vai acontecer com a verba que vai ser destinada para 2023, e aí estará o programa social, que é o Auxílio Brasil, junto com educação, saúde, segurança, também será liberada a verba. Então, é como se o governo nem tivesse aí, nem se preocupando, ou seja, eles resolvem isso de uma forma de votação, de debate. Essa é a situação. Resumo de ópera. Você que está perguntando se os R$ 400 vai valer em 2023, essa é a resposta. 2022 está garantido 400. 2023 vai depender da votação do orçamento para o próximo ano, ou seja, para 2023. Isso define como foi definido agora, no dia 21, terça-feira, 21 de dezembro. Então, eles vão fazer outro debate, fazer outra reunião, e informar um leque, qual dessas opções que poderá financiar o valor de R$ 400. Se eles não chegarem a um bom senso, né, se não tiver assim, não chegar a um denominador comum, se não houver bom senso, e aí se esse consenso não acontecer, o que pode acontecer no mínimo é o reajuste de 17,84% que foi feito agora, foi dado agora, no antigo Bolsa Família, que estava em torno de 189 a 198, subiu para 217,84. A tendência é, se eles não chegarem num consenso, num denominador comum, então eles devem gerar uma porcentagem para poder dar esse reajuste. Só que aí entra de novo a questão da oposição, da situação para debater. O governo está dando prioridade à eleição, na verdade à reeleição. Por isso, foi uma correria para poder aprovar essa PEC, para poder definir, porque só com a PEC aprovada é que os parlamentares poderiam ter a liberação das emendas. As emendas vão ser liberadas daqui para o dia 31 de dezembro, e eles queriam entrar no recesso, por isso foi rapidinho na hora de votar, de definir muita coisa, inclusive eles vão votar aqui. Vocês lembram dos vetos? Tivemos várias reuniões de vetos, mais de 27 vetos que o presidente, ao longo do ano, vetou vários projetos, vários programas, e aí o Congresso se reuniu para derrubar os vetos, e teve vetos que foram derrubados, e outros não, ficaram para o próximo ano.
Ou seja, eles procuraram dar prioridade ao que era do interesse, naquele momento, dando prioridade ao que precisava ser votado antes do recesso. Uma das prioridades para ele foi a questão da fonte, aliás, do fundão, onde o presidente tinha vetado aqueles 5,7 bilhões de reais, e aí, devido à forte pressão por parte do Congresso, eles resolveram votar e derrubar esse veto ao presidente. E aí, de 5,7, aprovaram 4,9 bilhões de reais para os parlamentares fazerem campanha eleitoral com esse fundo, que eles chamam de fundão. 4,9. Era 5,7, caiu para 4,9. Outra situação. Vocês lembram que o ano passado os pais-chefes, pais solteiros, tinham direito a receber 5 parcelas de 600? Na verdade, o presidente tinha vetado. Só as mulheres tiveram direito a receber cotas duplas, 5 parcelas de 1.200, que deu R$3.000 logo no início do programa do auxílio emergencial no ano passado. Pois é, quando foi em junho desse ano, o Congresso foi e derrubou esse veto. Resultado, a comissão mista do Senado, aliás, do Congresso, votou e aprovou que os pais-chefes devem ter direito agora à diferença. Só que precisa agora entrar em plenário para ser votado, ou seja, por todos os parlamentares. Como o recesso está rolando, então, isso deve ficar só para o próximo ano. Então, foi mais um veto que, se tivesse tanta prioridade, eles teriam votado agora. Como votaram na questão do fundão. Por que eles não deixaram o fundão para o ano e votaram para liberar as 5 parcelas de R$600 aos pais-chefes? Por quê? Porque para eles não tem interesse. Vocês estão entendendo? Então tem coisa que eles dão prioridade. Com a aprovação da PEC 26 e a PEC 46, eles correram atrás para poder liberar a verba de emendas até o dia 31 de dezembro. Então eles tinham um prazo para poder votar e correram atrás também para mais de 25, 26, 27 vetos. Alguns vetos ficaram para ser analisados só no próximo ano. E aí eles procuraram. Esse veto aqui do presidente, a gente vota agora, deixa para o próximo ano. E a maioria disse, não, vamos deixar para o próximo ano. E esse outro veto? Não interessa a gente agora não, a prioridade é essa outra. Aí pegava, pronto. Uma das prioridades era essa, ver a questão do veto do fundão, do fundo eleitoral. Pronto, essa aqui tem. Foi praticamente unânime, bora votar agora. Aí colocaram, votaram e aprovaram. Outros vetos vão ficar para o próximo ano, é o que a gente está andando, é o que a gente está caminhando pelo andar da carruagem. Então, essa é a situação, tá? Então, está resumido nessa situação. R$400 vai ser pago de janeiro a dezembro. Ninguém irá receber menos que R$400 até dezembro do próximo ano. Quando for lá no mês de novembro, dezembro do próximo ano, vai ter de novo outra discussão para definir o dispositivo, para definir qual será a fonte, para continuar pagando os mesmos R$400. Essa é a situação, tá? O ministro Paulo Guedes já tinha dito que esses 400 podem até ter um reajuste devido à inflação no próximo ano. De 400 poderá chegar a R$415. Pode acontecer isso devido ao reajuste e devido à inflação. Os R$400 também pode ter um acréscimo de R$400 para R$600, lá para o mês de março, mês de abril. Essa é a discussão entre 7 chaves. Isso está acontecendo porque o próprio Valdemar, que é o presidente do PL, o novo partido do presidente Bolsonaro, ele já vem analisando com os outros parlamentares que o presidente precisa reagir nessa campanha eleitoral. Então, pode aumentar o valor de R$400 para R$600? Pode. Tem dinheiro para isso? Tem. Vocês estão entendendo? Então, tudo é uma questão de prioridade. Qual é a prioridade agora? Procurar confirmar os 400 para 2023, o Auxílio Brasil? Não, eles confirmaram apenas um ano. Eu tenho dito isso. Eu já vinha falando, todo dia a gente estava acompanhando. Estão votando no programa, estão votando no valor de 400, estão votando na renda básica, que agora é um programa permanente. Ninguém, nenhum brasileiro por lei que esteja precisando deve ter direito, deve. Agora, se vai ter direito ou não, aí é outra história. Pelo menos o Supremo disse que essa renda básica tem que existir, e aí eles aprovaram. Então, toda essa situação é dada devido prioridades. Agora, para definir uma fonte para 2023, isso não é prioridade. Entendeu? O Congresso não deu prioridade. Mas daqui para lá, quando começar a terminar a votação, as eleições, e quando a gente souber já quem será o novo presidente, se vai continuar com o presidente Bolsonaro, se vai ser Lula, se vai ser Sérgio Moro, se vai ser o
Ciro Gomes, enfim, isso aí a gente vai acompanhar. Mas a definição dos 400 em 2023 ainda vai ter outro debate lá para novembro, dezembro do próximo ano, porque não ficou claro, não teve um dispositivo, não teve uma fonte confirmada. E aí fica essa polêmica toda. O governo disse, não se preocupe, daqui para lá a gente resolve. Vários parlamentares, comentaristas também dizem a mesma coisa. O negócio a gente garante em 2022. Em 2023, daqui para lá a gente vê. Tá? Então deixar bem claro isso aí. Em janeiro teremos a entrada de novos beneficiários. O ministro João Romão Neto já deve confirmar. Estamos aguardando a qualquer momento. Esse mês de dezembro teremos também aí os valores do Vale Gás, que é o gás dos brasileiros, vai pagar 5.500.000 famílias. Nesse mês de dezembro, aliás, no mês de janeiro, teremos também o pagamento do retroativo referente ao mês de novembro. 13.200.000 famílias irão receber a diferença. 1,5 milhão de pessoas que receberam auxílio em novembro, receberam mais do que 400, 1,5 milhão de pessoas, esses não terão direito. Porém, os 13.200.000 receberam menos, vão ter a diferença paga. Pelo menos essa é a expectativa, tá? Expectativa. Vamos acompanhar isso de perto e aguardar que seja definido, ok? Muito bem. Tem uma notícia aqui também para confirmar, que está uma polêmica enorme sobre a questão da Receita Federal. Mais 44 servidores anunciam a renúncia coletiva. Ontem estávamos com um número de aproximadamente 500. Já alguns sites dizendo que já passou dos 700, ou seja, nesse momento, conselheiros do CARF se dizem perplexos com o descaso do governo com o órgão, ou seja, com a Receita Federal, após a aprovação do orçamento para 2022. Agora, entenda uma coisa aí. Os servidores da Receita estão indignados, porque o orçamento, eles aprovaram o orçamento para o próximo ano e não colocaram ele. Agora entenda, imagina os beneficiários do Auxílio Brasil. Aprovaram o orçamento, aumentaram para o Auxílio Brasil de 54 para 83, 84 bilhões de reais, mas só confirmaram um ano. E sobre a questão de onde vai partir essa fonte, não definiram. Por isso que está toda essa dúvida, essa ansiedade. E 2023, então daqui para lá a gente vai ter que esperar o governo definir isso. Então tem muita coisa que a gente precisa estar acompanhando de perto, tá, gente? Tem muita coisa. A moral da história é o seguinte, quer um conselho? Bora receber os R$400 em janeiro, fevereiro e março. Até o final do ano, daqui para lá a gente vai estar acompanhando, saber qual será a nova fonte que o governo vai confirmar para 2023. Porque deixaram sem dispositivo, sem fonte objetiva, sem a fonte certa para os próximos anos. Então, se não teve uma fonte aprovada, definida, com certeza teremos novos debates. Essa é a situação, tá? Só no final do ano, em 2022. Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá? Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.